Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. Eu sou Flávia Marquezine e hoje nós vamos explorar as palavras de Primo Levi. É isto, um homem? Um livro lindo, sensível, que explora a dignidade do ser humano, né? Até que ponto vai a dignidade do ser humano, mesmo quando ele está numa situação extrema, como ele experienciou num campo de concentração. Não é a primeira vez que a gente aborda esse tema no Livrosofia, e para falar sobre dor, dignidade humana, psicologia, nós trouxemos um convidado aqui muito especial, o Dr. Alexandre. Bem-vindo ao Livrosofia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui com você. Gente, o Alexandre é sucesso nas redes sociais. Eu cheguei a ele por meio do Instagram, porque ele faz uns vídeos incríveis, assim, falando de temas profundos da psicologia, e citando livros, séries e filmes, e fazendo essa análise que nos permite, né, fazer reflexões profundas com atividades prazerosas do nosso dia a dia, tornando temas complexos acessíveis. E eu gosto muito de gente que faz isso. É importante, eu acho que a gente traz uma acessibilidade maior e nem sempre os assuntos mais sérios precisam ser passados de um modo pesado. É isso aí. E o doutor Alexandre Vieira Brito, gente, ele, além de psicólogo, ele é um cara muito estudioso, né? Mestre e doutorando em psicologia institucional pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em filosofia e psicanálise pela UFES. Além disso, ele também é especialista em políticas públicas e socioeducação. Eu fiquei encantada quando eu soube que você trabalha no IASES, né? Instituto de Atendimento Socioeducativo, então trabalha com adolescentes, Isso, né? Eu sou concursado. Em situação de risco, enfim, institucionalizados, né? São adolescentes que estão cumprindo alguma medida socioeducativa. Exatamente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, além disso, é palestrante, né, figura conhecida na internet e também já teve participação em programas de televisão e é colunista do portal ES360. Isso. Então, tem a sua coluna de psicologia cotidiano lá, com seu próprio nome, né? Então, assim, é um cara que realmente tem muito a ensinar e tem feito esse esforço. É uma das pessoas que tem feito esse esforço de trazer essa necessária reflexão, né, no momento em que a gente vive tantas crises, né, planetárias, em todos os sentidos, crises sociais, crises ambientais, de toda a natureza. Então, vem realmente contribuindo para a evolução humana, um trabalho que a gente admira e por isso que a gente fez esse convite. Sobre o livro, gente, o Primo Levi, esse livro a gente já abordou esse tema, né? É um tema triste, mas é um tema necessário, a gente precisa lembrar. E essa é a proposta do livro, né? Uma das principais propostas é lembrar para não esquecer. Ele tem, diferente do livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que é uma abordagem mais psicológica e espiritual até, ou seja, o que fazer depois de ter vivido aquilo. O Primo Levi tem uma abordagem mais histórica, existencial da questão, é meio que uma denúncia sobre o que aconteceu e uma reflexão sobre os limites da dignidade humana, né? Então, é uma obra que, apesar de tratar de um tema parecido, são duas experiências de vida diferentes, né? Um era psiquiatra, outro é químico e sobreviveu até... Ambos, gente, você vê, né? O saber fazer algo útil salvou a vida de ambos, dos autores, literalmente, né? Então, são obras fantásticas e nós vamos fazer aqui 3 episódios com o Dr. Alexandre, porque um cara com tanto conhecimento, tanta experiência, não podia ficar num episódio raso, único. Então, o nosso primeiro episódio de hoje é saúde mental no mundo contemporâneo a partir dessa obra. Então, vamos lá. Antes da gente entrar, né, na saúde mental do mundo contemporâneo propriamente dito, eu queria te perguntar, Alexandre, por que essa obra? Então, quando eu penso em Primo Levi, e a pergunta que ele faz para mim é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Ele faz a seguinte questão na introdução: é isto um homem? Esse é o tipo de livro que a capa já é uma intervenção. Porque você já começa a partir dela a pensar do que ele está dizendo, o que ele chama de homem, né? O que ele está querendo dizer com isso. Ele está demonstrando que para ser humano, você não basta necessariamente ter características biológicas, fisiológicas, genéticas da humanidade. É preciso algo além disso.
E essa pergunta dele para mim é essencial. E quando você lê esse livro, você vê que ele também tem uma generosidade na escrita. Não é um livro apelativo, sensacionalista. Ele, apesar de ter vivido todas as tristezas e barbáries ali da situação envolvendo o nazismo, ele traz com generosidade para o leitor. Eu acho que para você Não dói, fazer não é uma isso... leitura dolorida, Exato. né? Você sentiu isso também, né? Eu senti, eu fiquei com um pouco de medo, assim como aconteceu quando eu li Victor Frankl, porque eu tenho, nesse momento, a gente já tem tantas tristezas que eu tenho procurado fugir de leituras que nos Sim, deprimem. exato. Então, quando você propôs, eu confesso que eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu quero Aham. ler isso de novo? Até porque eu já tinha lido, mas não, ele é bem, assim como Victor Frankl Isso. também, ele é bem generoso conosco, né? Então, essa é uma leitura que eu acho assim, que ela toca em elementos essenciais para a gente pensar a nossa condição humana, né? O que nós temos feito conosco, né? Para que caminho temos tomado? E olha que ele escreve isso em outro ambiente, em outro contexto, em uma outra vida, em uma outra língua. Mas ainda assim a gente consegue de alguma forma ser tocado por essa experiência dele. Sim. Ele vai trazendo de um modo, como eu disse, muito cuidadoso a experiência dele, mas o que eu acho legal nesse livro é que ele não está falando só dele. Quando ele fala, para mim a fala dele é uma fala coletiva, ela é plural, ela é heterogênea. Ela vai para outros lugares que não são só esse lugar do indivíduo como se estivesse testemunhando uma experiência. Para mim, são várias vozes que ele traz, que ele encarna, e que ele consegue trazer isso de um modo potente. Então ele vai trazendo exemplos importantes para a gente entender que existe uma efemeridade na vida, uma transitoriedade, e que aquilo que tem valor, aquilo que nos produz de alguma forma uma sustentação, são as coisas mais simples da vida, e que essas coisas mais simples da vida, muitas vezes a gente se perde nessa vida de hoje que tudo tem que ser produtivo, tudo tem que ser corrido, tudo tem que ser feito para o outro, tudo tem que ser feito de algum modo em que você tem uma visibilidade e o tal de uma coisa que eu detesto, chamada sucesso. Por que eu detesto sucesso? Porque o sucesso e o fracasso são o mesmo ideal. É sempre para alguém, é sempre visando alguma coisa, é sempre para encaixar em algum lugar. Sempre uma comparação com o externo, Exatamente, porque né? quem diz que é sucesso, né? Então, e ele traz nesse livro essa coisa genial de o quanto que você perde um pouco dessa capacidade nossa de viver a simplicidade, né? Porque ele diz em um dos trechos do livro, quase um spoiler aqui, que ele fala que quando tem aqueles movimentos que os nazistas faziam para você ir para as câmaras, que você não sabia se era tomar banho ou morrer, perguntavam para ele, olha, quando você ia para essa situação, você tinha medo? Vocês ficavam apavorados? Vocês ficavam em prantos? Vocês queriam fugir? E ele diz algo assim, eu já não estava mais vivo. Então, se era banho ou se era a morte, tanto faz, porque eles tentaram tirar tudo de mim. Então, eles tiram dele a vida. Então, a vida não basta a fisiologia estar funcionando. Então, ele traz isso que eu acho que é muito interessante para os tempos atuais, contemporâneos, que é justamente como a gente consegue pensar hoje, a partir das contribuições desse livro, porque a pergunta que eu faço a partir da capa dele é: e a vida que a gente leva hoje? É isto, homem? Né? A vida que nós vivemos, né, em trânsito para o trabalho, a vida que a gente leva em tentativas de ser sempre produtivos e trazer novos resultados, bater sempre metas extravagantes, fazer com que, por exemplo, a gente cumpra ideais. É isto um homem? Eu até mudo a pergunta, é isto vida? Né? Porque quando ele traz isso como um modo de estava sobrevivendo, e a pergunta que eu trago é, e a vida? Né? Que a vida é justamente isso que você, de algum modo, sente, que te faz se sentir vivo. Né? Estamos nos sentindo vivos ou cansados e exaustos? Essa é uma das questões que eu consigo trazer aqui para a nossa discussão. Excelente. Mas antes da gente entrar na discussão, eu queria saber também de você, né? Eu li o seu currículo, mas já que você é contra essa lógica da produtividade, porque o currículo da gente é o que a gente faz, não é o que a gente é.
né? Ou que a gente faz naquele determinado recorte da nossa vida, porque muda. Eu, por exemplo, sou advogada, né? Fui, né, advogada particular, procuradora, mas hoje eu continuo com o meu cargo público, tá? Mas eu também sou escritora, também sou, o meu lado artista também veio. Então a gente vai mudando, né? A gente vai mudando. Quem é o Alexandre, além, né, da psicologia, ou por que escolheu a psicologia? Eu procuro, quando eu não estou trabalhando nesses termos que você traz, eu procuro viver uma vida que, do ponto de vista comercial e do ponto de vista neoliberal, ela é completamente inútil, vamos dizer assim, né? Praias, músicas, viagens, descanso, famílias, né? Família, seja amigos, como for, eu acredito que são coisas que eu gosto de fazer. Uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje, que, do ponto de vista da produtividade, não dá nenhum resultado para mim, é música. Então, por exemplo, tenho meus instrumentos musicais, sou compositor também. Então, assim, são coisas que eu gosto de fazer e que Eu me também me tornei compõem. compositora agora recentemente. Compus minha primeira música, já está no Spotify, inclusive. Maravilha, tá vendo? Depois você me Chiquérrima. passa as dicas para eu fazer a gravação do meu também, então. Então, essas são algumas das coisas que eu me vejo, assim, para muito além de sala de aula, eu também sou professor, para muito além da clínica e de outros ambientes também que eu estou. Então, são coisas que eu gosto de fazer e que eu acho que o fazer essas coisas, enquanto eu faço, elas também me produzem. Então, esses espaços de música, de descanso, de família, de passeio, eu acho que me compõem demais também. Eu acho, né? E outra coisa, às vezes o não fazer nada, né? O ócio, ou ficar. As pessoas criticam muito hoje essa questão de você maratonar séries, né? E eu vejo que você fala muito nas suas redes sociais sobre séries, sobre filmes. Maratona. Às vezes, eu maratono também. Inclusive, eu descobri uma coisa, gente, eu vou confessar aqui para vocês. Eu descobri as novelas turcas. Meu Deus. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Olha só. Eles têm um quê de Gibran, de Khalil Gibran. Eles usam muita intertextualidade, e eu, como gosto muito de livro, as séries, primeiro, elas normalmente envolvem temas morais. Então, por exemplo, eles sempre têm uma cena de incentivo a cuidado com os animais, a montagem de uma biblioteca num bairro, incentivo à leitura e à cultura. E segundo, que eles vão citando livros. Então, eu estou assistindo uma novelinha, bem assim, parece coisa de adolescente, mas ela não é, de uma profundidade, porque ela é baseada numa das histórias mais lindas já escritas, assim, né, digamos assim, na filosofia oriental, que é a Fênix e o Albatroz. Então, então aí eu vou percebendo a profundidade. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa que te distrai, Isso. que te tira das mazelas do mundo, mas ao mesmo tempo te traz tanta beleza interna, te preenche tanto. Isso aí. Então, eu acho Arte, que né? é arte, né? A gente É sobreviveu à arte. pandemia por causa da arte. Exatamente. E infelizmente, né, a parte da classe política desvaloriza tanto, né? O ser humano Muito. precisa da arte, né? Sem arte, a vida é impossível É mesmo. impossível. Né? A arte, ela nos compõe. Quando você compõe uma música, ela te compõe junto. Então, a arte, eu acho que ela consegue fazer com que a gente consiga viver, sobreviver, porque a arte tem uma das coisas que o próprio Primo Levi traz também, que é a coisa do símbolo, que é tão importante a gente conseguir produzir sentido, e também a arte faz a desconstrução do sentido, não é só ficar produzindo sentido também. Tem hora que o sentido tem que acabar. Tem que acabar. Tem coisas que não tem explicação. E é isso. Então, eu acho que a arte, ela consegue trazer isso, trazer fôlego para que a gente continue vivendo. Então, maravilha. E agora vamos falar, então, um pouquinho do nosso tema, né? Ele fala que como essa desumanização sistemática que aconteceu, ele ainda deu sorte, porque ele ficou mais ou menos 1 ano em Auschwitz só, né? Já, por exemplo, o Victor Frankl ficou 4, então, assim, ele conseguiu pegar aquela fase mais final. E aí, onde eles precisavam de trabalhadores braçais, então matavam menos do que no início. Isso. Né? Mas, mesmo assim, eles ficaram na condição de vivos biológicos, Isso. mas não, né? Enfim, não eram vivos, não tinham vida, né? Quais seriam, então, na sua visão, as prisões contemporâneas que nos levam a perder essa vitalidade? Para falar de prisões contemporâneas e como eu sou psicólogo, eu vou, de algum modo, voltar também para os manicômios, tá? Que são modos de confinamento e que por muitos anos, né, os hospícios, os famosos hospitais psiquiátricos, prenderam pessoas
com todo tipo de tortura, com todo tipo de barbaridade, todo tipo de violência, né? E fazendo com que essas pessoas fossem vistas como não humanas, como não gente, como objeto, né? Isso a gente encontra em Primo Levi também, e eu estou tentando fazer essa conversa, essa vizinhança É. da experiência dele com os Eu manicômios vou fazer também. só uma parte. As pessoas acham que né, o nazismo e tal, mas eu tive a oportunidade de ler, por indicação de um amigo, um livro espírita, mas que também tem uma parte histórica forte, que conta a história do manicômio de Barbacena. Sim, Olha, a situação era igual ou até pior em algumas isso aí, isso aí. situações do Muitos que os campos de mortos, concentração, gente. muitos mortos, Não milhares. só mortos, né? Era de uma indignidade, É, uma violência, enfim, é, é realmente o que há de pior, é. assim, né? Da desumanização Isso, mesmo, uma né? desumanização patrocinada pela corrupção, né? É. Cada interno lá em Barbacena tinha uma cifra, né? Um cifrão, um valor que ia para outros lugares, né? E aí toda uma violência patrocinada por essa forma de tratar a diferença como algo a ser eliminado, né? Pela intolerância, pelo problema da moral também, que diz o que é o certo e o que é o errado. Uhum. Então, O tudo isso moralismo coletivo, né? Eu nem é, gosto de chamar de moral, né? é, Porque, enfim, a moral como categoria filosófica, ela tem uma função, enfim, evolutiva, né? É um moralismo, é não, uma mas você pode chamar de distorção. moral mesmo, tá? Porque a moral, ela divide entre bom, e mal. A Uhum. moral, ela vai ser um conjunto de regras sociais, né? E evolução, eu falo até que câncer evolui. Então, quando a Uhum. gente fala de moral, ela realmente traz problemas, porque a moral, ela sempre vai ser uma régua para o certo e errado. Uhum. Agora, quando a gente fala em ética, a gente está Uhum. falando de uma outra posição em relação à vida. A ética, Primo Levi traz isso também, ela não diz respeito ao certo e errado. Ela não tem qual a melhor vida a ser vivida. A moral tem. Então, na Uhum. moral, você consegue transmitir, você consegue ensinar a moral, e você consegue fazer um conjunto de pessoas que sigam uma determinada moral. E isso pode ser perigoso. Como, por exemplo, o higienismo, né, a eugenia, que são dois processos de segregação, exclusão e execução da diferença, infelizmente, são pautadas em pressupostos morais, por incrível que pareça, né? O próprio nazismo se apropria de filósofos erroneamente Uhum. para fundamentar a moral. Ditos filósofos, né? Exatamente. Então, a gente encontra isso. Então, Na tem essa verdade na questão. verdade, assim, a gente pega Heidegger, por exemplo, a gente teve realmente filósofos que até hoje são estudados, são lidos, mas que, digamos assim, pelo menos durante parte da sua vida, desvirtuaram ou se permitiram desvirtuar Uhum. pela, né, enfim, em prol de uma ideologia, né, enfim, que segrega, que divide, É, né? é. Eu acho que a gente às vezes fica num momento hoje, a era do pós-verdade, em que é difícil saber o que está certo e o que está errado. Uhum. E aí eu criei essa régua para mim mesma. Tipo assim, olha, Uhum. toda aquela filosofia, aquela ideologia que classifica os seres humanos, né, em mais ou Isso. menos Aham. importantes e piores, tudo Perfeito. aquilo não pode ser do bem, né? Não É, pode ser do é, bem, né? Então, assim, tudo aquilo que exclui não é é, uma coisa boa, não é algo que eu possa é. incorporar na minha vida. Eu São acho que esse é um violências, né? critério, são São violências. violências. São violências. Há um tempo atrás eu escrevi até um texto falando sobre isso, né? Chatas mudanças, né? Que o pessoal fica falando que o politicamente correto é chato, né? Uhum. Não posso mais fazer piada, Uhum. né? Enfim, com homossexuais, Mimimi. mimimi, né? Uhum. É chato mesmo, porque mudar é chato, é difícil, né? E a gente tem tendência a criar resistências, o nosso cérebro Sempre. cria Exato. resistências, né? Mas a partir do momento que a gente tem consciência dos nossos próprios vieses e aprende a lidar com É, eles, aí sim é, a gente, enfim, isso. cresce enquanto bondade, né? É. Enquanto aquilo que, né, para os clássicos da filosofia era um bom, o belo, o justo e o Aham, verdadeiro, né? aham. Então, excelente. E o livro traz a importância de pequenos gestos de solidariedade para manter a sanidade Uhum. e esse resquício de humanidade, enquanto a pessoa era quase que um zumbi, né? Um Isso, cadáver perfeito. ambulante. Fala um pouquinho sobre Eu isso. acho que isso para mim é uma das coisas mais lindas e importantes do livro, né? Porque ele traz a importância desses pequenos elementos que fazem com que a dignidade, né, se sustente.
E aí, nesse livro, a gente vê que a dignidade não é só uma questão ética ou do direito, ou algo da legislação. É algo que garante a sua existência, tá? Existir é uma grande questão nesse livro também, porque existir é você também, de alguma forma, existir de um modo positivo. Positivo em que sentido? De afirmativo. Não positivo de melhor ou coisa assim, de afirmativo, de potente, de poder se afirmar, né? Então, isso é um ponto importante e você não é, nesse sentido, pulverizado, você é só mais um. Porque eu acho que quando eu falava dos manicômios um pouco antes, eu acho que como acaba com a luta antimanicomial, muitos desses estabelecimentos manicomiais, então você não encontra mais, existe tipo o Adalto Botelho, existe aquele lugar em que os loucos são colocados, né? Agora o que acontece para mim é isso ser cotidiano, em olhares, em segregações. Então, isso está em todo lugar. As empresas fazem isso, as famílias fazem isso, os casais fazem isso, as crianças fazem isso na escola, a escola faz isso, né? Então, hoje a gente é como se a gente tivesse tirado os muros, mas as práticas, é como se tivesse essas práticas saído de um modo mais intenso dentro dos muros e se espalhassem na teia social. E essa forma que o Primo Levi traz de você tentar manter essa dignidade e a singularidade a partir de, às vezes, estratégias de resistência, muito simples muitas vezes, eu acho que é um enfrentamento a isso também. É um enfrentamento a você não ser simplesmente colocado em um lugar, categorizado, né, que hoje é muito comum isso, a gente ter categorias para separar pessoas, né, pessoas que valem a pena, pessoas que não valem a pena, tem uma categoria que eu acho muito perigosa, que é a categoria dos normais e dos anormais, né? Já falamos aqui um pouquinho sobre o livro Normose, até do Roberto Creme e outros dois autores que falam um pouquinho sobre essa patologia da normalidade. Eu quero fazer um programa só sobre ele. É muito perfeito, bom porque também. não há nada mais delirante e perigoso do que o normal. Né? De artista e louco, todos nós temos um pouco, não é isso? Só que as pessoas têm medo. Elas temem isso. Às vezes elas têm medo. E eu aqui vou fazer um testemunho, gente. Eu, durante muito tempo, tive medo daquilo que hoje eu vejo que era o melhor em mim. Perfeito. Então, assim, é o que me faz feliz. É o que me faz. É o que te faz. É o que me faz. É o que me faz eletrizar, arrepiar com uma fala bonita, com um poema, né? Então, assim, eu até. Essa sua fala, se você me permite. Claro, fica à vontade. Me remeteu a uma fala da Ana Cláudia Quintana sobre. Ela escreveu esse livro lindo sobre a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Olha só que coisa linda. Para estar ao lado de alguém que está morrendo, precisamos saber como ajudar a pessoa a viver até o dia em que a morte dela chegar. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, todos têm o direito de morrer vivos. Quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom. Quero estar viva nesse dia. Perfeito. Olha que coisa linda. Gente, e aí, olha, né, não dá para ver, mas ele está vendo. E aí, eu descobri que é justamente aquilo que eu mais escondia para debaixo do tapete, assim, né? Da minha sombra, seja lá que nome se dê. Que eu tentei tanto dissimular, é o que me permite causar esse arrepio e estar viva. Então, a gente não tem que ter medo de encarar para todas as partes da gente mesma, né? Quando você traz isso, né, a arte, a loucura que nos habita, e a morte que nos habita também, é a gente, de algum modo, conseguir entender que a arte, para quem nos assiste, que a arte, ela não necessariamente ela é essa questão, vamos dizer assim, de museu, ou de apresentação, ou de uma obra de arte em que eu vou apresentar algo surreal, algo muito espetacular. Não é isso. A arte, ela diz respeito ao seguinte: só de você existir e sobreviver, você tem que se reinventar, produzir modelos de vida para você, modos de existência, respostas ao mundo, às exigências do mundo, às dores da existência, para que você consiga continuar vivendo. Esse manejo que você produz na relação com o outro, com você, o que você produz desse caminho, seja com algo realmente produzido materialmente ou não, isso é arte.
Então, viver é arte, é artístico, no sentido de você produzir a sua existência, não de você produzir um quadro, produzir uma tela, produzir uma música. Óbvio que isso pode entrar também, né? Isso pode entrar também, mas para mim a arte hoje é você criar um modo de existir e você viver essa vida que você define para você. É a melhor? É a pior? Não sei, ela vai mudando. Então, essa capacidade e não perder essa potência, eu acho que isso é artístico. E aqui acontece, quando isso começa a se perder, você adoece. Então, o adoecimento, ele é, entre aspas, proporcional à sua incapacidade de lidar com a sua loucura, com a sua arte, com a morte que é presente de diversas formas, né? Não só a morte biológica, né? As perdas, mas eu acredito que é isso, é você conseguir produzir novas normas, e isso para mim é saúde. Saúde não é a ausência de doença. Às vezes eu já vi muita gente, acompanhei inclusive pessoas de perto, profissionalmente ou pessoalmente, que estavam acometidas por adoecimentos muito graves, como um câncer ou outra condição muito grave. Essas pessoas, algumas delas, não perderam em nenhum momento a sua capacidade de produzir. Produzir em que sentido? Não essa capitalista de produzir resultados e de ter um produto para entregar, mas de se produzir. De ter alguma coisa, muitas vezes, que faz se sentir vivo. Então, algumas pessoas, inclusive, chegaram a óbito nesse meio tempo, mas eu vou falar uma frase que pode parecer um paradoxo para muita gente, mas elas morreram, ainda com câncer, saudáveis. De algum modo, eu não estou romantizando, são processos muitas vezes muito sofridos, tem muita dor, né? Mas ainda assim tem algo ali de uma centelha de vida que faz com que essa pessoa continue sendo autêntica. E aí, quando se aproxima muito da morte, a gente começa a se desinteressar tanto pelo olhar do outro, tanto que a gente acha que o outro está o tempo todo nos olhando, né? Esse exercício de vigilância constante. A gente vive muitas vezes, né, pautado pelo julgamento alheio, atender a expectativa de familiares, de Exatamente. amigos, ou expectativas sociais e reais, né? E o bom da gente, às vezes no amadurecimento, às vezes a pessoa nem precisa passar por uma situação de quase morte, nem nada para passar por isso. Tem pessoas que amadurecem normalmente. Mas eu, por exemplo, passei por 2 situações, já contei aqui várias vezes, né, de quase morte, e só na segunda que eu fui entender, assim, né? E aí eu costumo dizer que hoje eu me preocupo mais com o outro, mas muito menos com o julgamento do outro. Né? Se eu como amigo, eu sou mais sensível ao problema do outro, eu sou mais empática, até por ter vivido situações complicadas, eu acho que eu tenho mais sensibilidade para perceber que fulano não está bem, e me colocar à disposição. Mas eu não estou nem aí porque a pessoa pensa de mim, né? Sim, então, assim, então isso aqui eu acho que isso que é libertador. Né? Eu acho que nesse caso é um tipo de morte muito boa, né? Porque o que morre em você quando você entra nesse movimento é o ego. Então você começa você cria uma identidade que não tem a necessidade de ser vislumbrado, olhado, avaliado o tempo todo. Você se importa um pouco menos, né, com isso, e você começa a fazer algo que é para o outro, né? Essa relação de se lançar para a experiência. E só é possível se sentir vivo se lançando para experiências. Para mim, viver é experiências. Inclusive, ter dinheiro, para mim, você tem que ter dinheiro para ter experiências, né? Porque o dinheiro não compra experiência, ele favorece ela. Então, viver porque senão, por exemplo, eu vivo para acumular dinheiro. Vamos supor uma pessoa que vive para isso. Ela, não tendo experiências, ela vai adoecer. Vai adoecer milionário, vai adoecer. Então, acredito que é um pouco isso, de você conseguir abandonar essa imagem que o tempo todo a gente tem de nós mesmos. Nós fazemos um esforço danado para manter essa imagem, né? E é horrível isso, esse esforço. Parecer aquilo que a gente não é. E nem sempre, se a gente olhar a fundo, nem sempre é o que a gente quer ser também, né? Raramente é. Raramente é. A gente, em geral, a gente é muito artificial, entendeu? No cotidiano. A gente é muito artificial. Seja na calçada, você já não é mais autêntico. Autêntico, às vezes, você é dentro da sua casa. Ali com o seu pijama, se você pudesse ir para a rua com pijama, e se você pudesse...
né, não se preparar com a Sem roupa. maquiagem, nem nada, Então, né? então a gente, em geral, faz muito da nossa existência pelo outro. Será que é por isso que, por exemplo, eu que agora, né, sou 45 mais, por exemplo, eu faço muita reunião online, eu tenho trabalhado muito virtualmente, né, pela procuradoria e tudo. E ultimamente eu tenho feito reunião assim sem maquiagem, assim, eu tô com uma Uhum. preguiça, assim, sabe? Uma coisa Aham. assim de como se é uma desnecessidade, Isso, assim, né? isso. E será que é isso que vai acontecendo com a gente? A gente vai amadurecendo e vai Eu querendo se acho mostrar que mais autêntico? provavelmente é um movimento de desdudar-se, no sentido de, eh, eu sou desse modo Uhum, e não preciso me adaptar ao seu olhar. O uhum, grande problema hoje contemporâneo é o olhar, porque tudo é uhum. olho. Olho, principalmente olhar, né, então, você está sendo visto o tempo todo, é foto para quanto é lado, é câmera para todos os lados, é o tempo todo o olhar. E quando a gente tem essa experiência como a sua, né, de tirar a máscara, de que seja de maquiagem, é um pouco ter a autenticidade, Uhum. é respirar e relaxar um pouco mais, e vendo que o valor não está aí, na imagem que eu ofereço para o outro, né. A imagem que eu ofereço para o outro, eu até posso, por um tempo, enganá-lo, Uhum. mas vai ter hora É, que não dá não para vai enganar todo sustentar, mundo o tempo não todo, vai né? sustentar. Então, é legal isso que você fala dessa Aham. autenticidade, e a maquiagem pode vir como um Um exemplo disso. exemplo. A gente, né, tá fazendo episódios mais curtos, então, para a gente encerrar essa parte inicial, vamos falar então da questão dos nossos traumas coletivos da atualidade, né? O Holocausto foi um trauma Foi. coletivo, Ainda é, eu acredito. ainda é. Hoje, por exemplo, a gente está discutindo essa questão, né? Israel, faixa de Gaza, algo que Aham, está muito latente na aham. sociedade. E aí eu vejo, não sei se você tem a mesma percepção, né? O oprimido se tornando opressor em algumas circunstâncias. Enfim, a gente está num momento difícil, polarizado em relação a essas É, questões. é. Mas também temos outros traumas, né? Hoje a gente tem várias guerras em curso, inclusive que envolve, né, judeus, crises climáticas, tivemos a pandemia, que foi um trauma coletivo também bem grande. O que que isso tem causado de efeito na nossa saúde mental, assim? Olha, a gente tem realmente, assim, criado muitas estratégias novas de sobrevivência, mas a gente tem adoecido muito também. O próprio Brasil, né, com as estatísticas, em que é o país mais ansioso do mundo, o mais depressivo da América Latina, a gente tem visto que as tecnologias, elas são maravilhosas. Eu mesmo só adoro quando tem lançamentos, tento conhecer e entender, só que junto da tecnologia vem o uso dela, né? Então a bomba nuclear, foi uma tecnologia muito aclamada, não era para ser uma bomba, né? E ela se torna um poderio bélico. Então eu acho que a gente tem sido muito intolerantes. Nós parece que estamos voltando para um movimento de conservadorismo, extremismo e intolerância de todos os níveis, muito grande, tá? Isso mostra que a gente não vive uma linha reta da humanidade. Porque se a gente vivesse uma linha reta, a gente já estava bem desde as cavernas, né? Uhum. Não é uma linha reta, é sempre um círculo. Movimento cíclico, né, de As vai, coisas a voltam. espiral da história. Exato. Quando eu acho que você fala em conservadorismo, gente, os ismos, né, os sufixos ismos, É. na ciência como um todo, normalmente eles dão a versão patologizada do problema. Então, Aham. não há problema você ser conservador, não há problema nenhum. O Não. problema é o conservadorismo, assim Ismo, como, né, o racismo, racismo, são os vícios, né, isso, aquilo que vem, excessos. os excessos. Então, a gente está num momento de excessos, de É, extremos, né, em é, todas as áreas, né? é. Falta realmente equilíbrio para a humanidade. E sobre essa questão, né, do Holocausto enquanto trauma, para a gente encerrar o episódio de hoje, que lição o Primo Levi deixa para gente? Ele traz que a gente precisa entender que a vida pode ser leve. Só que é muito perigoso você decidir por uma vida leve, porque é muito corajoso. Quando você quer tentar ter uma vida leve, hoje em dia a gente chama de minimalista, por exemplo, você teria que abrir mão de tudo que hoje é aclamado, como o individualismo, o consumo, a acumulação, que se tornou inclusive uma patologia, né, no quadro da saúde mental, os acumuladores.
E o excesso de trabalho para ter isso, né, que também gerou ali um novo diagnóstico fundamentado e fundado em 2022, que é o burnout, síndrome de burnout, de esgotamento em ambiente de trabalho. Eu acredito que o Primo Levi traz é isso, é quando a gente consegue, que nem a cebola, a gente descasca tudo, vai tirando, né, para a gente encontrar aquilo que faz com que você, de alguma forma, se encontre. Faz com que você se sinta vivo e faz com que você consiga se identificar. E às vezes, como no exemplo que traz o livro, às vezes é um pedacinho de pano. Claro que o exemplo dele é bem em excesso de uma situação de violência, mas é um pedacinho de pano que produz uma lembrança de alguém. Então, é isso. Qual que é o seu pedacinho de pano? A pergunta que eu deixo aqui para quem nos assiste também é: qual que é o seu pedacinho de pano? Qual que é aquilo que faz você se lembrar de quem você se tornou? Qual é, o que é, e não precisa ser algo objeto, o que te faz bem, né? E que te faz bem e que não necessariamente seja material, mas que faça com que você consiga se sentir bem, não necessariamente nessa relação de mostrar ou provar algo para o outro. Então, acho que a lição do Primo Levi é que a estratégia de resistência para o mundo de hoje é a simplicidade. Olha só, fantástico, né, gente? E esse episódio continua, a gente ainda vai ter mais 2 partes abordando ainda esse tema, esse livro de extrema profundidade. Então, fique conosco na próxima semana. Até o próximo Livrosofia.